Manos e manas, eu gostaria de aproveitar-me desta oportunidade para fazer um apelo em relação à programação que estamos vendo acontecer, né, patrocinada pelo nosso Servindo Como Sou, e que começou na noite de ontem com a presença do pastor Marco Harens. Eu gostaria de dizer a vocês o quanto é importante o que nós ouvimos ontem e com um grupo muito pequeno de pessoas que eu espero esteja maior, né, no dia de hoje. É importante perceber e aceitar o fato de que, embora o grupo ou a atividade principal que trouxe o pastor Marco para nos falar é aquela questão envolvendo intérpretes de sinais e, enfim, o se poder comunicar aos ditos surdos, né, a mensagem do Evangelho como igreja. A palavra que o pastor Marco Arens traz é muito mais do que isto. Percebe-se com clareza na essência do que ele traz algo que envolve a igreja como um todo. Não existe um ministério da igreja que não tenha a ver com aquilo que ele falou em termos de integração, de preocupação, de alcançar e como alcançar da melhor maneira possível, dos desafios que estão sendo colocados diante de nós. Eu não vejo nenhum dos ministérios da igreja que possa dizer isso não tem a ver comigo, ou eu não vou aprender nada com isso, não é? Seria uma pretensão bastante grande, mas eu tenho certeza que nenhum daqueles que dirigem os nossos ministérios falaria isso sabendo e ouvindo o que o pastor está trazendo para nós. Hoje nós vamos ter dois encontros, um às 5 horas da tarde, às 17 horas, e outro às 19 horas, onde ele vai, inclusive, praticar uma espécie de uma interação diferente, usando o próprio tempo da igreja, que terá até que ser rapidamente adaptado, né, para isto. No dia de amanhã, a programação a escola única, e aí eu faço um apelo também aos nossos alunos que amam demais as suas classes, né? E eu entendo o quanto isso é importante. Eu já até conversei com a direção da escola dominical, com a direção do Departamento de Educação Cristã, para revermos esta nossa prática de no mês de janeiro, fevereiro, por serem meses de férias, nós termos sempre classe única. Eu vejo que não vai haver diferença no número de pessoas, se nós voltarmos, mesmo durante esses meses ditos de férias, né, se voltarmos a fazer as classes divididas, mesmo que elas estejam menores. Eles me prometeram que iam com carinho estudar essa possibilidade. Por quê? Porque eu sei o apego que os irmãos têm ao seu grupo, aos seus colegas, vamos dizer, de classe. Então a gente fala amanhã numa classe única, logo alguém diz, eu não vai ter a minha classe, eu também não vou. Mas eu gostaria de fazer um apelo a você que venha para nos ajudar a engrossar esta fileira de membros da igreja, de servos e servas de Deus que precisam aprender mais sobre os desafios, não é, dessa interação e dessa integração que tem como tema principal, é verdade, a comunicação com os chamados surdos, né? Mas que, como eu disse, é fácil perceber o que na essência da palavra do pastor Marco tem para haver com cada um de nós. E no culto da noite, pela manhã, o culto não, o culto será a palavra do pastor Marcos do Sertão, é o outro Marcos. Esse é Marcos sem S e o Marcos do Sertão tem S, né? E à noite é o culto de celebração de ação de graças por mais um aniversário do nosso Servindo Como Sou, não é? Que o pastor Marco, então, trará a mensagem oficial, a mensagem ocasional. Faço um apelo, então, a você, especialmente a você, líder da igreja, pastores auxiliares, né? Que estejam conosco. Foi bom ver ontem, por exemplo, o pastor Roberto Causolari presente, não é? E ele falando de ideias que ele passou a ter depois que o pastor falou, do que ele comentou, não é sobre com os surdos, mas do quanto ele pode aproveitar isso para si mesmo, para suas mensagens e para, sem dúvida, os dois ministérios, né, que estão agora sob a sua liderança. Então faço um apelo a você, membro da igreja, não fique em casa não, vem conosco, vem cerrar fileiras, não é? Com a gente, para que também não se passe a minha palavra como o de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Amanhã eu vou precisar, irmão, estar ausente
das programações dominicais. Não é? Terça-feira eu tenho um implante complicado por causa do trabalho que tem que ser feito na minha gengiva, e eu sou cardiopata e eu sou diabetes, então o próprio médico, né, pediu que no domingo, quando eu já começo a tomar a medicação, a cirurgia será na terça-feira, quando no domingo eu tenho que começar já a tomar as medicações relativamente fortes, né, com efeitos colaterais visíveis, para que eu ficasse, vamos dizer assim, usando a expressão popular de molho, né, e pudesse o corpo ir se preparando para o que tem a vir. Orem por isso, irmãos, porque eu tenho um compromisso na quarta-feira, já teria mesmo um compromisso para mim extremamente significativo, que é o poder trazer a reflexão das quartas-feiras, o estudo que estamos fazendo da abençoada epístola do apóstolo Pedro, mas eu já tinha um convite de fazer o sermão oficial da abertura da Assembleia Anual da Associação de Igrejas Batistas do Oeste Carioca. Não é? Já preveni o pastor sobre, de repente, eu não ter condições de, na quarta-feira ainda, poder falar ou estar em condições de levar a mensagem. Eu tenho esperança que sim, não é que eu possa fazer isso, mas até isso eu tive que prevenir. Então esse apelo meu não está querendo passar a ideia de que eu, por exemplo, então não preciso ir. Eu não, na verdade, não posso ir, né? Seria o termo certo, mas eu estarei acompanhando, obviamente, pela internet no dia de amanhã. Hoje não, hoje eu vou estar nessa reunião da tarde, né, para que receber e incentivar também o pastor Marco com seu jeito peculiar, seu conhecimento tremendo, né, dentro desta área, né, e do seu ministério de mais de 40 anos, trabalhando em torno disso, especializado e especializando, né, pessoas a esse respeito. Um grande abraço, querido, um dia na presença do Senhor e conto com vocês.